Fala, estoicos. Você também tem problema em ser disciplinado? Muitos dos meus seguidores no Instagram também reclamam disso. Eu estou começando aqui hoje um novo quadro onde eu pego alguma das perguntas que o pessoal fez lá, e em vez de correr e responder em 60 segundos, eu vou um pouco mais a fundo aqui no YouTube. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal, ative o sininho para você sempre ser notificado quando um novo vídeo sair. Outro aviso que eu gostaria de fazer é que esses vídeos não vão ficar para sempre aqui no YouTube. De tempos em tempos eu vou removê-los e, se você quiser ficar ligado onde eles vão ficar armazenados, assista a live no dia 4/4, na terça que vem, sobre como você alcançar a excelência. Onde você vai aprender não apenas os conceitos estoicos, mas também como colocá-los em prática na sua vida. Se você já está assistindo esse vídeo pela plataforma, fico feliz de estar aqui evoluindo comigo. Tudo isso por menos de R$19,97 no plano anual, 66 centavos por dia. Ser a sua melhor versão nunca foi tão barato. Aproveite e se junte a mais de 100 alunos por lá. Vamos às perguntas. A primeira foi: como eu me mantenho consistente em relação à disciplina? Você precisa ter um propósito maior. Por exemplo, eu estou bem longe de ser pai, mas eu busco que todas as minhas ações estejam alinhadas para eu ser o melhor pai possível no futuro. Assim como eu também busco ser uma referência moral para minha família. Então, se eu faço exercício físico, é buscando me tornar uma pessoa mais forte para aguentar as dificuldades físicas que a vida vai impor a mim, poder estar mais perto quando as pessoas que eu amo precisarem. Se eu me desenvolvo mentalmente, por exemplo, através de estudos e reflexões, é porque eu quero estar emocionalmente bem para essas pessoas também que eu amo. Você precisa ter esse norte na sua vida, esse algo maior com o qual você vai aguentar tudo o que for preciso, como o próprio Nietzsche já falava. É através disso que você vai conseguir enfrentar qualquer desânimo do seu dia a dia e fazer as coisas mesmo sem motivação. Você vai fazer por disciplina e por um bem maior. E quando você tem isso em mente, você pode ter certeza que ninguém te para. Nem mesmo você quando você está tentando se sabotar. A segunda pergunta foi: como saber se eu estou realmente cansado ou criando desculpas? É crucial que você analise as suas emoções e pensamentos. Faça sempre algumas perguntas para você. Meu cansaço é um resultado de um esforço de verdade ou é uma reação emocional para eu evitar uma tarefa desafiadora? Os estoicos acreditavam que você deve focar no que está no seu controle, como as suas ações e julgamentos. Se você estiver realmente cansado, reconheça isso e descanse de uma maneira adequada. Relaxe e descanse a sua mente. Só que se você, na verdade, perceber que você está criando uma desculpa, você precisa enfrentar essa situação com coragem e determinação. Você precisa sempre refletir que você não pode ficar um dia sequer sem evoluir. Se você estiver cansado fisicamente, por exemplo, exercita a sua mente. Busca pelo menos um ponto que você precisa desenvolver no seu dia, lembrando da primeira pergunta, tendo um norte verdadeiro, tendo um sentido maior de vida, para você conseguir evoluir alguma coisa no seu dia. Não existe você ficar o dia inteiro sentado no sofá assistindo algo que não vai agregar na sua vida. E aqui entra um outro ponto interessante também, porque você pode sim pegar um filme, uma série ou documentário que vai ao encontro com os seus objetivos de vida e ficar assistindo num dia de descanso. Depois, é até bom você pegar esse filme, essa série, algo que você assistiu, sentar e escrever sobre, refletir o que aquilo te ensinou e como aquilo te engrandeceu. É importante você sempre encontrar o equilíbrio entre o excesso e a falta de algo. Como na temperança, a virtude é encontrar esse meio termo. Se você estiver realmente cansado, então descanse e cuide de você. Mas agora, se você estiver apenas evitando uma tarefa, é a hora de você praticar a disciplina e enfrentá-la de frente. Você precisa fazer essa autorreflexão e autoavaliação para determinar se você está realmente cansado ou apenas criando uma certa desculpa e enrolando. Você precisa avaliar as suas emoções, pensamentos e agir conforme as virtudes cardeais, buscando sempre encontrar esse equilíbrio adequado entre o descanso e a disciplina.
Não faça muito e nem pouco, mas na medida certa. Lembre-se da temperança. Vamos à terceira pergunta. Como lidar com a ansiedade em relação à falta de disciplina? Eu entendo que a ansiedade em relação à falta de disciplina pode ser algo preocupante na sua vida. Então eu vou analisar ela apenas do ponto de vista histórico. Se você tem uma ansiedade diagnosticada, você precisa de ajuda de profissionais da área da saúde. A minha sugestão é você sempre buscar um psicólogo que pratique a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Agora, se a sua ansiedade for só aquele frio na barriga, eu posso te ajudar porque eu também já superei isso. Ou como Marco Aurélio diria, eu a descartei. A ansiedade geralmente surge quando a gente atribui algum valor excessivo a algo que não está no nosso controle. Para você lidar bem com essa ansiedade relacionada à falta de disciplina, os estoicos sempre nos aconselharam a focar de novo no que está no nosso controle. Primeiro, você tem que refletir nas suas ações, pensamentos e emoções, identificando quais são as áreas que você pode exercer mais disciplina. Em seguida, é importante você estabelecer metas realistas, começando a trabalhar nelas de uma maneira gradual, começando pequeno, sempre lembrando que a perfeição não é um objetivo seu, e sim a melhoria contínua. Além disso, é importante você praticar também a aceitação e a gratidão. Você é um ser humano que vai falhar. Você não chegou da noite para o dia num estado de ansiedade ou falta de disciplina. Então não vai ser da noite para o dia que você vai se tornar uma pessoa super disciplinada. Quando você começa a exercitar isso e focar apenas no que está no seu controle, você consegue descartar essa ansiedade, como o Marco Aurélio dizia. Vamos supor que você tem uma apresentação para fazer. Você não controla o que os outros vão achar da sua apresentação, e sim como você pode preparar a melhor apresentação possível. Estudar o conteúdo bem, preparar ótimos slides e etc. Quarta pergunta. Como ser disciplinado tendo que trabalhar 16 horas por dia? Olha, manter a disciplina enquanto você trabalha 16 horas por dia, com certeza é um grande desafio. O primeiro passo é você, inclusive, entender qual o momento de vida que você está. Trabalhar 16 horas por dia, por si só, já requer uma grande disciplina, porque talvez seja o que é o necessário hoje na sua vida. Você só precisa ter planos para não viver para sempre dessa maneira. Caso contrário, a sua saúde é uma das coisas que você não vai conseguir dar conta. Aqui a gente realmente traz de novo a dicotomia do controle. O que está no seu controle nesse caso? Que tal você organizar o seu tempo e energia da melhor maneira possível e se concentrar em cumprir as suas responsabilidades? Além disso, tenta antecipar possíveis problemas e obstáculos, se preparando mentalmente para enfrentá-los, como eu também já expliquei na prática do Premeditatio Malorum. Isso vai te ajudar a manter a resiliência e a disciplina, mesmo diante de qualquer contratempo que a vida te traga. Não se esqueça de encontrar momentos de calma e tranquilidade no seu dia. Mesmo que sejam curtos e breves, você precisa manter a clareza mental e focar na sua disciplina. De vez em quando, é muito importante você desacelerar para conseguir dar conta de todas as demandas que você tem no seu dia. É importante também você cultivar hábitos que promovam a disciplina, como planejamento e gestão do tempo. Incorporando esses hábitos à sua rotina, você com certeza vai estar mais propenso a manter uma disciplina, mesmo com a carga de trabalho muito extensa. Buscar um equilíbrio entre trabalho e descanso e sempre se certificando de reservar um tempo para cuidar da sua saúde física e mental é muito importante. Além disso, é muito importante você contar com uma rede de apoio sólida, como colegas de trabalho, amigos e principalmente familiares. Pode ser crucial para você enfrentar essa agenda lotada que você tem hoje. Mas você precisa se lembrar que a sua felicidade e tranquilidade vêm de dentro. Então, por mais que essa rede de apoio seja muito boa, você precisa ser autossuficiente. Vamos agora à quinta pergunta. Como parar de procrastinar? Nesse caso, você precisa lembrar que o seu tempo é um recurso limitado. E adiar essas tarefas só acaba diminuindo o tempo disponível que você tem para concluí-las. Além disso, você precisa se perguntar constantemente o motivo de você estar procrastinando. Você já parou para pensar que algumas dessas atividades que você está procrastinando não fazem sentido na sua vida? Tenta identificar esses motivos e comece a desenvolver estratégias para superar esses obstáculos. Você vai vencer a procrastinação aos poucos através da criação de hábitos. Foi assim que eu comecei a vencer a minha. É gostoso você começar a se enxergar
vencendo esses desafios, e é por isso que é importante você começar pequeno e aí sim escalando. Você não tem que dar uma de maluco e começar a correr 5 km amanhã. Começa com uma caminhada leve. Não tenta ler um livro por semana, e sim uma página por dia. Com isso, você já tem um pontapé inicial para escalar esses hábitos saudáveis e vencer essa procrastinação. Estabelecer uma rotina diária onde você pode incluir esses momentos específicos para trabalhar justamente nesses hábitos é algo que funciona bastante. Principalmente se você começar o seu dia criando esses hábitos. Procrastinação também é muito associada à falta de organização. Então, tente se organizar um pouco melhor. Próxima pergunta. Como lutar com a falta de foco? É importante você aprender a controlar sua resposta às emoções e pensamentos, o que vai te ajudar com certeza a minimizar essas distrações e aumentar o seu foco. Veja bem, você não vai reprimir as suas emoções, e sim controlar como você responde a elas, como a gente já cansou de ver. Como eu já respondi também em algumas perguntas anteriores, é importante você fazer essa reflexão para entender o que tira o seu foco. Algo muito comum é a pessoa estar em um ambiente bagunçado, por exemplo. Seja o seu local de estudo, trabalho ou inclusive a sua cabeça. Agora, se você tem TDAH, é melhor você procurar uma ajuda profissional, como eu falei lá também na parte de ansiedade. Como eu comentei, o tempo é um curso limitado. É importante você se concentrar nas tarefas que você tem em mão. Então, tenta quebrar essas tarefas, às vezes grandes, em tarefas menores e vai focando de pouco em pouco. Tenta utilizar a técnica Pomodoro também e foca ali durante 25 minutos. Se for difícil, vai reduzindo. O importante é você tentar quebrar o máximo possível uma tarefa grande para você ir conseguindo fazer. Foque como um romano, como diria Marco Aurélio. Criar essa rotina diária de equilíbrio de trabalho, descanso, lazer, proporcionando até uma estrutura que vai te favorecer o foco e produtividade, vai te ajudar bastante. O próprio Marco Aurélio falava para você se perguntar a cada momento se o que você está fazendo é realmente importante para você. Agora, eu deixei para o final as 3 perguntas que eu mais gostei e que mais me interessam, porque tem muito a ver com a minha vida no dia a dia. A primeira é como manter a disciplina numa dieta. Eu nunca vou esquecer quando eu, no meu primeiro ano de empresa, nessa empresa que eu estou até hoje, eu comi no mesmo almoço uma feijoada e pizza. Eu já fui uma pessoa zero disciplinada que não me cuidava. Eu fui melhorando até antes de começar a estudar o estoicismo. E a filosofia veio não só para reforçar o meu conhecimento, mas também para mostrar como os antigos já tinham diversos hábitos saudáveis, isso há mais de 2000 anos. Eu quero listar aqui para vocês alguns dos hábitos que me ajudaram e que eles também já falaram. Uma alimentação consciente é muito importante. Adotar uma abordagem de alimentação consciente, saboreando cada mordida e prestando muita atenção nos sinais de fome e saciedade é algo muito importante. Além dessa saciedade, é muito importante você ter noção do que você está colocando no seu corpo. Então é importante você adquirir conhecimento sobre nutrição, pelo menos o básico. Restrição. É bom você praticar uma restrição voluntária na sua rotina. Mas eu não sugiro você parar de comer. A menos que você consiga que um nutricionista monte uma dieta para você baseada em jejum intermitente, o ideal é você fazer uma restrição de alimentos que não te fazem bem. Eu não fiz nada radical no início. Como eu falei, baby steps. Comece bem devagar e vai escalando. Para mudar os meus hábitos, eu comecei parando de comer besteira durante a semana. E sempre me permitia, no final de semana, fazer quantas refeições livres eu quisesse. Depois de um tempo, eu comecei a reduzir para um dia na semana. Ou seja, ou sábado ou domingo, eu tinha um dia livre para comer as besteiras que eu quisesse. Até que eu consegui reduzir para 1 ou 2 vezes na semana com refeições livres. Veja bem, não são dias livres. São uma ou 2 refeições só livres na semana toda. E pode confiar em mim. Colocando isso junto a exercício, você consegue alcançar os seus objetivos. Terceiro ponto é você reconhecer a impermanência do prazer. Você tem que entender que o prazer derivado desses alimentos não saudáveis é algo passageiro e frequentemente é seguido por um sentimento de culpa e principalmente de desconforto. Você tem que se lembrar que a sua verdadeira satisfação vem de fazer escolhas que estejam alinhadas com seus valores e que apoiem o seu bem-estar no longo prazo. Quando você acaba comendo de vez em quando,
você aprende a estar presente naquele momento e aproveitando de verdade aquele alimento que teoricamente não é saudável, que vai te trazer um prazer um pouco maior, mas você acaba aprendendo a gostar mais dele, porque ele não está ali disponível o tempo todo para você. Quarta dica é você se preparar para as tentações. Todo dia que eu sei que eu vou sair com a minha mulher, minha família ou meus amigos, eu pratico o Premeditatio Malorum logo pela manhã para entender que eu serei com certeza tentado a não exercer a temperança em relação às comidas. Ao visualizar esses cenários com antecedência, você pode ensaiar mentalmente a sua resposta e fortalecer uma determinação para você fazer escolhas mais saudáveis. Quando eu chego lá, eu aproveito o momento com meus amigos e busco comer moderadamente. Não quer dizer que eu seja um robô e não erre, tá? Eu só erro muito menos do que eu errava antigamente. Quinta dica que eu tenho é priorizar o seu bem-estar. Você tem que ter em mente que uma dieta saudável e equilibrada desempenha um papel crucial na manutenção de uma mente clara e focada, o que, por sua vez, permite que você pratique melhor as virtudes e os princípios estoicos em todos os aspectos da sua vida. Quantas vezes você já não ficou inútil por algum problema estomacal? Eu mesmo vivia dessa maneira na época que eu não me cuidava. Diversas vezes. Penúltima pergunta, hein? Como ser disciplinado ao praticar exercício? Se você acompanha meu Instagram e meus stories, você vê que eu pratico exercício pelo menos 6 vezes por semana. E no 7º dia que eu não pratico, eu não faço isso por preguiça, e sim porque eu acabo usando para resolver algum problema ou para aproveitar a minha família. Algumas reflexões também para você se manter disciplinado no seu exercício físico. A primeira é ter objetivos significativos. Estabelecer metas claras e alcançáveis de condicionamento físico que estejam alinhadas com seus valores e crescimento pessoal. Você tem que usar essas metas como motivação para se manter disciplinado e dedicado à sua rotina de exercício. Lembra que eu falei lá no início sobre o que me move como objetivo de vida? Então, é justamente por isso que você vai conseguir fazer algo. A segunda é enfrentar os obstáculos. Reconheça que desafios e contratempos na sua vida são algo natural para você alcançar o seu condicionamento físico. Você tem que adotar uma mentalidade estoica em relação a esses obstáculos e enxergá-los como oportunidades de crescimento pessoal e fortalecimento mental, em vez de acabar simplesmente desistindo. Aquela dor muscular da academia pode ser chata no dia seguinte, mas tenta refletir sobre como deve ser muito pior você não ter força para levantar sozinho na terceira idade. Terceira, reflita sobre o seu progresso. Incorpore reflexão e autoavaliação nessa sua jornada de condicionamento físico. Avalie regularmente o seu progresso, identificando em qual área você pode melhorar e vai fazendo os ajustes necessários para você evoluir e se manter no caminho certo. Isso está em consonância com a prática estoica do autoexame e do autocrescimento contínuo. Fazer isso através de um diário é uma ótima maneira. O meu fisiculturista favorito, Dorian Yates, tem até hoje todos os seus diários de treino. É uma ótima maneira de você refletir se você está progredindo no seu condicionamento físico. Quarta, desconforto voluntário. Muitas vezes os estoicos, mesmo os que tinham muito dinheiro, se colocavam sob desafios voluntários para relembrar que o conforto não é algo que traz a felicidade na vida deles. Muitos deles dormiam no chão, passavam o dia todo sem comer e etc. Exercício físico são desconfortos voluntários para que quando algo realmente acontecer na sua vida, você esteja fisicamente e mentalmente preparado para enfrentar esses problemas. E agora a última e talvez a minha pergunta favorita que eu deixei até para o final. Como manter a disciplina estando num relacionamento? Muita gente acha que entrar num relacionamento é o sinônimo de engordar e parar de se cuidar. Existe um fenômeno comum de engordar no início de um relacionamento. Mas as duas partes precisam ser virtuosas e incentivarem um ao outro a se cuidar. Mas veja bem, isso não quer dizer que você vai conseguir. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é praticar empatia e compreensão. Disciplina é sobre você e não sobre as outras pessoas. Se por algum motivo a pessoa não consegue te acompanhar, você não deve forçar ela. As ações de outras pessoas não estão no seu controle. O segundo ponto é focar sempre no que você pode controlar. Entenda que ao praticar exercícios, você não está melhorando apenas você, e sim para o todo que você vive. Ter um físico e mente melhores é sinônimo de aguentar muita coisa e ser forte para a sua ou o seu parceiro. Terceiro, estabeleça limites saudáveis.
Estabelecer esses limites saudáveis e claros em seus relacionamentos vai garantir que as suas próprias necessidades e valores sejam respeitados. Se o seu ou a sua parceira não querem seguir uma dieta ou focar em se cuidar como você, conversa de uma maneira respeitosa com eles para que eles realmente entendam as suas limitações. Isso requer uma comunicação aberta e honesta, algo que é muito importante no relacionamento. Quarto, cultivar valores e virtudes compartilhados. O próprio Luciano Huck dizia que aparências podem até atrair, mas o que vai manter um relacionamento são as virtudes do casal e ambos buscando os mesmos objetivos. Sem isso, não tem jeito, vai dar errado. Então, é uma eterna busca pelo equilíbrio entre os dois buscarem o que é melhor para o relacionamento. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, onde semanalmente eu vou buscar trazer assuntos baseados nas perguntas que vocês enviaram lá pelo Instagram e vou um pouco mais a fundo do que eu poderei lá. Vejo vocês no próximo vídeo.